Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Essa aula é para o 8º ano A de Geografia da professora Isabel. Então, a gente vai falar sobre a Antártida, a importância geopolítica e em relação também às alterações climáticas desse continente gelado. A Antártida é uma área de fundamental importância, porque nela representa 70% das reservas de água doce, só que estão em geleiras do planeta. E o seu derretimento altera diretamente o nível dos oceanos, causando desequilíbrio ambiental. E em condições naturais da Antártida, ela tem condições que dificultam a fixação do homem nesse território. É um território internacional dedicado à ciência, tá? Sobretudo clima. E a gente tem uma grande quantidade de turistas que estão ansiosos em conhecer este continente gelado. Lembrando que a Antártida é o território do Polo Sul, tá? Foi descoberta basicamente oficialmente e mais efetivamente em 1911. É um continente de extremos, tá? Então é o mais frio, o mais seco, o mais desértico, porque ele não tem precipitação em forma líquida, tá? Não tem chuva em forma líquida. Tem uma grande quantidade de ventos, tem uma grande altitude de 2.300 metros, tá? O Tratado da Antártida de 1959 diz que não pode, né, utilizar a Antártida para militarização. Não pode ter guerra, nem testes, né, para guerra, tem que ser somente para atividades pacíficas. E lá se estuda basicamente mudanças climáticas, evolução da biodiversidade, astronomia. Alguns países como Austrália, Argentina, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido querem se tornar donos desse continente. Só que o continente ele é do mundo inteiro, tá? Ele é essencial para nos mantermos com essas características climáticas. Todo e qualquer estudo climático é evidenciado e efetivado aí no continente gelado, tá? A América do Sul quer muito esse território, principalmente por questões geopolíticas, questões de proximidade geográfica e também uma questão das riquezas que tem por ali. Então, agora a gente vai comparar alguns dados, tá? Ligados às fontes de energia da América Latina. Aqui na América Latina, grande parte da energia é obtida de fontes fósseis, tá? Por exemplo, o petróleo. Então, a região tem uma grande quantidade de reservas, entre elas a Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Nas próximas décadas, a gente vai ter uma evolução aí, tá? Com utilização maior das fontes de energia eólica e solar. Nesse gráfico aqui temos o Brasil, né, sendo evidenciado que gera menos energia solar que a Guiana Francesa. O que mais gera energia solar, né, que tem maquinários e proporciona esse tipo de geração de energia é o Chile. Depois a gente tem o Peru, Uruguai, etc. Tá? Então o Brasil está lá embaixo em relação ao potencial, que o Brasil tem um potencial muito grande, só que utiliza muito pouco dessa tecnologia. Aí no PDF que vocês vão receber, está explicado direitinho como que é energia solar, energia dos oceanos, energia geotérmica, os biocombustíveis, energia solar, explicando basicamente essas fontes de alternativa de energia, tá? São as fontes que fazem bem para o meio ambiente, não danificam, não poluem, tá? Então ela é muito bacana. Habilidade 3 é para analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica e aplicar indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas decorrentes da transição demográfica em diferentes regiões do mundo. E o que é a demografia? É uma ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatística, tá? Números, que utilizam como critério religião, educação, etnia e alguns outros critérios, né? E eles são influenciados grandemente por taxas de natalidade, que são os nascimentos, a fecundidade, a capacidade da mulher engravidar, as migrações, tá bom? Hoje a população mundial é de cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Em 2025, as previsões dizem que seremos cerca de 8 bilhões, tá? Então, o mundo está tendo uma maior expectativa de vida, até graças à evolução da medicina, mas ela está com e também o povo está tendo menos filho. Existem algumas previsões em relação à população africana que diz que ela aumentará e a Europa diminuirá, porque o europeu cada vez mais está tendo menos filhos, tá? Então, isso é chamada de transição demográfica e isso impacta grandemente nos governos. O que o governo precisa fazer até então? O governo precisa compreender essa dinâmica populacional e investir em saúde, lazer, escolarização da população, para se adaptar às novas demandas demográficas, tá?
A habilidade 4 é para analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, como da potência estadunidense na ordem mundial no pós-guerra, tá? Essa é uma habilidade de revisão. Esse pós-guerra ele vai focar no Brasil para dizer se o Brasil foi para a guerra ou não. O Brasil foi para a guerra com alguns soldados, tá? 25 mil soldados em 1944. E essa ida antecipou o fim da ditadura do Getúlio Vargas, chamada Estado Novo. O Brasil, apesar de ter se fortalecido e ter buscado aproximação com a Alemanha, ele acabou pendendo para o lado dos Estados Unidos, né? E aí, só que assim, alguns soldados brasileiros, eles tinham uma certa simpatia pelo nazismo alemão, né? Por pior que esse tipo de política, ainda assim tinha soldados brasileiros que gostavam, que simpatizavam com esse tipo de política, tá? Os símbolos, o Brasil, ele enviou essa quantidade grande aí de soldados e ninguém acreditava que o Brasil ia mandar esses soldados. Então surgiu aí uma fala dizendo: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados. E o Brasil enviou soldados. Então, assim, a cobra fumando, o símbolo dos pracinhas brasileiros, evidencia esse tipo de fala que acontecia no Brasil aí na época do Getúlio Vargas e da Segunda Guerra Mundial. Tá aí o símbolo dos soldados brasileiros, né, que estava no uniforme posteriormente, que é a cobra fumando. Segue aí esse resumo da Segunda Guerra Mundial em forma de repeteco, porque ele já foi enviado anteriormente aí para vocês, tá? No PDF ele tá bem detalhadinho. Resumo bem interessante da Guerra Fria, tá? O mundo bipolar. Se vocês necessitarem e quiserem, analisa em detalhes aí no PDF, que é muito interessante. Lembrando que a coisa da Guerra Fria, o ano que vem, vai ser bem evidenciado no 9º ano, tanto em História como em Geografia. Mais um PDF exemplificando a Guerra Fria com complemento de informações. Também habilidade 5 em caráter de revisão, então é bem curtinho, tá? Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos, estabelecer comparações entre exploração mineral, agricultura, pecuária, entre outras, e relacionar com indicadores de desenvolvimento econômico e social. Seria uma revisão. A América Latina, então, é uma região do continente americano, reúne nações onde são falados idiomas de origem latinas, tá? Do latim, é uma língua morta. Os idiomas que predominam nessa região basicamente são o espanhol, o francês e o português, mais fortemente o espanhol e o português, né, que o Brasil fala português, uma nação enorme. E a região foi basicamente, não só, mas por isso, tá, foi colonizada por espanhóis e portugueses. Lógico, teve ingleses, tiveram holandeses, mas basicamente, na maior quantidade, espanhóis e portugueses, tá? É uma grande quantidade de terras, essa América Latina, ela pega do México para o sul, tá? E ela é composta de 20 países. O México, o Brasil e a Argentina são as nações latino-americanas mais ricas, os 3 são emergentes, está no mercado mundial. Eles têm o PIB o produto interno bruto desses 3 países correspondem a aproximadamente 75% de todo o PIB da América Latina, para vocês verem a importância desses 3 países. E também se destacam muito na produção industrial, exportação de produtos manufaturados, que são produtos industrializados, tá? Já que possuem uma grande e bem desenvolvida e diversificada base industrial. Lembrando que são países de industrialização tardia se comparado a outras nações do mundo. A desigualdade social é um dos grandes problemas na América Latina, já que existe a grande concentração de renda, tá? Tem pouca gente que tem muito dinheiro e muita gente que tem pouco dinheiro. Eu vou só refazer essa fala, porque eu não sei se ficou certinho. Então, tem pouquinha gente com muito dinheiro e muita gente com pouquinho dinheiro. Então, essa é a característica principal aqui da América Latina em relação à concentração de renda. A exceção é Cuba, que na época da Guerra Fria se alinhou à União Soviética e carrega em si uma economia socialista, tá? O restante dos países da América Latina são todos de orientação capitalista, de política capitalista.
Então, os países aqui da América Latina, eles têm uma característica muito parecida, tá? Graves problemas sociais, a coisa da miséria, da pobreza, tá? Uma economia muito atrasada, apesar do Brasil e do México ter bastante indústria, mas num contexto geral é uma economia muito atrasada e fragilizada, principalmente por governos corruptos, tá? E condições de subdesenvolvimento aí desses países. A agricultura de sobrevivência, né, que é chamada de subsistência, é evoluída, com destaque à pesca, caça e coleta, tá bom? Então aqui tem uma natureza bem bacana, bem promissora, mas também tem graves problemas ambientais. Então, o Brasil e os demais países latinos exportam muito mais produtos primários e nem tanto os produtos secundários, tá? Ou serviços, que daria mais dinheiro. Então, a gente vende o que é mais barato, que é o produto primário. Tá? Basicamente, a gente tem aqui na América Latina um clima tropical, com exceções de localização bem específicas, tá bom? E uma grande atividade que é importante aqui para a região é o extrativismo e a exportação desse material, tá? Extrativismo mineral, basicamente, focando talvez no minério de ferro e alguns outros minerais. E é uma vergonha a gente tratar dados como saneamento básico na América Latina, porque assim, grande parte da população latino-americana não tem saneamento básico de acordo, tá? Então, assim, as águas residuais, água de privada, água suja, são despejadas basicamente em rios. Então, assim, a gente tem grandes problemas ambientais nesse sentido, além de queimadas, desmatamento e etc, tá? Então, a gente busca dentro das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, junto com a Organização Mundial de Saúde, proporcionar saneamento básico para essas nações latino-americanas. Professora, mas o que eu faço com tudo isso? No caderno, o que eu aprendi, fotografa e me envia. Atividade 1 vocês estão devendo, atividade 2 tem aluno que ainda me deve. Dúvidas e necessidade de reenvio, me contactem no pessoal, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.